Graça e paz. Eu vou deixar uma palavra aqui para vocês hoje, meus amados, referente a uma mensagem muito forte. É uma mensagem que vai edificar muito a tua vida, a tua jornada profissional, familiar. Em todos os seus caminhos, você vai ter a certeza que nunca estará sozinho. Porque a palavra do Senhor, ela nos conforta, ela nos fortalece, ela nos direciona. Ela é nosso refúgio, nossa fortaleza. Ela é tudo que nós precisamos para vencer todas as batalhas e dificuldades da vida. No processo, para chegar até o propósito que Deus tem preparado para você, você passará por grandes tribulações, grandes desertos, dificuldades vão vir, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está no controle de cada momento que você vai passar. Porque o Senhor nunca faz ausente de nenhum processo na tua vida. O silêncio de Deus, muitas das vezes, é para nos mostrar que Ele está no controle. Quando nós clamamos, oramos, jejuamos, pedimos ao Senhor o socorro dos céus, o Senhor, Ele já nos enviou há mais de 2000 anos atrás. Quando Ele subiu, Ele se fez carne e viveu entre nós. Mas Ele, quando Ele cumpriu o seu propósito final, que foi o seu sacrifício na cruz do Calvário, por mim, por você, por toda a nossa geração, Ele deixou o Espírito Santo Consolador para nós. E esse Espírito Santo que nos conforta, que nos direciona, que nos dá a paz, que nos dá o entendimento, que nos dá a sabedoria e que nos mostra qual caminho devemos seguir com Ele. Mas como que eu posso saber que o Espírito Santo foi deixado? No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 1, está escrito assim que o Senhor nos deixou. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. Estava uma multidão dentro daquela casa, onde que todos os discípulos de Jesus também estavam, porque Jesus falou que eles tinham que ficar ali, até o Espírito Santo vir sobre eles. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Desceu do céu o Espírito Santo. Naquele exato momento, pessoas se encheram, se transbordaram do fogo do céu e começaram a falar em línguas estranhas, a língua dos anjos, profetizando, curando, liberando toda a glória de Deus naquele lugar, onde que as pessoas não se aguentavam. Eu imagino eu que muitos choravam, muitos gritavam, muitos adoravam, clamavam ao Senhor. E aquela casa foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E naquele momento, o Espírito Santo se encheu de presença naquele lugar. E a vida de todos aqueles que estavam ali nunca mais foi a mesma. E isso chega até a mim, até você hoje, pela graça e misericórdia dele. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O Espírito Santo concedia aquelas pessoas naquele lugar em falar línguas que para muitos que não entendem é estranha, mas para aquele que é espiritual é a língua dos anjos, a língua dos céus, que descia sobre aquele lugar. E ali houve um poder, uma glória tão grande de Deus,
que ninguém consegue explicar. E quando aquele lugar foi tomado pelo Espírito Santo, transbordou a graça e a misericórdia de Cristo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. A Bíblia fala que foi um ou dois, todos. Porque todos estavam ali pelo mesmo propósito. Pela fé, pela obediência, pelo temor, por reconhecer o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Quando nós reconhecemos o sacrifício, a glória de Deus, ela se manifesta sobre nós. E Ele nos dá a graça e a misericórdia dele direto dos céus, para que a minha vida seja transformada, a tua vida seja transformada. E o Espírito Santo, ele está do nosso lado, para nos confortar, para nos direcionar. Mas para isso devemos se prostrar diante dele. Aceitar Cristo como único Senhor e Salvador. E falar, Senhor, eis-me aqui. Muda a minha história, muda a minha vida. Eu clamo ao Senhor misericórdia, que o meu passado o Senhor escreve outras linhas a partir de agora, para que a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia se manifeste sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e de toda a minha geração. A lei Cristo, ele apaga o teu passado. Para o mundo, o seu passado nunca será apagado, mas para Cristo ele apaga e escreve uma nova história, como fez com Jacó. Tu não chamaste mais Jacó, mas sim Israel. Zaqueu apagou o passado de Zaqueu e transformou uma nova história. Mateus, cobrador de impostos, grande profeta do Senhor. Pedro, pescador de peixes, pescador de homens. Não lançava mais a rede no mar, mas sim a rede diante de pessoas, para trazer as pessoas para o reino e a glória de Deus. Apóstolo Paulo, caçador de cristãos para o Império Romano, depois foi caçado pelo Império Romano porque se transformou num discípulo, servo do Senhor Jesus, mas nunca negou a fé dele em Cristo Jesus, após que o Espírito Santo chegou até ele. A graça e a misericórdia de Cristo alcançou Paulo, que era Saulo, se foi transformado em Paulo. Deus transforma até seu nome, irmão. Ele conhece o seu interior. Ele sonda os seus pensamentos, o seu coração. Se for preciso Deus mudar o teu nome, ele muda. Mas ninguém pode impedir o agir de Deus, o poder do Espírito Santo sobre você. A graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. No livro de Atos, aqui no capítulo 2, é real. Isso aconteceu porque Cristo determinou, porque Cristo pagou o preço. Ele falou, irei para o meu Pai, mas não deixarei vocês só. Deixarei o Espírito Santo com vocês até a consumação dos tempos. Ele prometeu, ele cumpriu. Deus é um Deus que ele não fala nada que não se cumpre. Deus, quando ele fala, ele age. Deus não fala algo que não vai acontecer. Quando Deus te chamou pelo nome, foi para transformar a tua vida. E ele vai agir sobre você. O mundo não pode impedir o propósito de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os rótulos do mundo não podem impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Os seus pecados não afastam você do propósito de Deus para cumprir na tua vida. Basta uma decisão de ser filho, de não olhar mais para trás. Você não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim os seus olhos têm que firmar no Senhor. O povo no deserto, quando era picado de escorpião, mas Deus mandou Moisés levantar uma serpente lá no topo no deserto, para que quando o povo olhasse para aquela serpente, o veneno não era consumido no corpo humano. Deus, ao longo dos anos, mandou teu filho para que fosse levantado naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudesse ver
o tamanho do teu amor por mim, por você, neste mundo. Deus amou você de tal forma que deu o teu único filho para que fosse crucificado por mim, por você, pela sua geração que ainda nem veio ainda. Mas Deus conhece, Deus sabe o nome, o momento, o dia. Deus sabia o meu nome, sabia o teu nome. Quando ele subiu naquele monte para orar, no Monte das Oliveiras, e quando ele subiu naquela cruz, crucificado, ele também já sabia da sua existência hoje, da sua geração, das suas dores, do seu sofrimento, das suas angústias, dos seus pecados. Mas mesmo assim ele te amou primeiro. Ele não viu nada disso. Nada disso impediu que ele cumprisse o seu propósito, para que eu e você tivesse a vida eterna, a salvação, o caminho, o acesso ao Pai. O véu se rasgou de cima para baixo. E nesse exato momento, Cristo também quer entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, direcionar todos os teus caminhos para a glória e honra do poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, que a palavra do Senhor enche o teu coração, enche a tua casa, que o Espírito Santo transporta com glória, com a graça e misericórdia dele na tua vida. E que essa palavra lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, venha falar grandemente no teu coração, porque o Senhor, Ele quer ter uma comunhão, uma intimidade com você. Mas o Senhor não divide a glória dele com ninguém. A honra e a glória, o poder e a graça e a misericórdia vem dele. Somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente ele é digno de prostrarmos nosso joelho e adorarmos o único Deus de Israel. O único Deus verdadeiro, digno de toda a honra e toda a glória. Que a graça e a paz esteja com todos vocês e que essa palavra te alimenta nesse exato momento que chegar até você, e tenho certeza que o Senhor vai transbordar misericórdia e graça sobre a tua vida e você nunca mais será o mesmo pela presença do Espírito Santo de Deus.